Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar do regresso ao nosso lugar. Vamos também abordar o tema do relatório do LNEC sobre a bancada do Estoril. E vamos terminar com uma reflexão à volta das lesões dos árbitros da primeira categoria. Comecemos então por falar do regresso ao nosso lugar, depois de uma vitória na noite de ontem frente ao Tondela, uma vitória por 1-0, difícil porque o Tondela esteve aguerrido, esteve agressivo, conforme se espera sempre de um adversário, e um jogo que aconteceu depois do empate do Sporting em Setúbal. O Futebol Clube do Porto regressou assim às vitórias em jogos de 90 minutos e regressou ao seu lugar natural. Regressou ao lugar que é seu por direito próprio, ao lugar pelo qual tudo tem feito para o ocupar, ao lugar que só não está mais confortável no mesmo devido aos erros constantes de arbitragem que têm marcado este campeonato. E o dia de ontem não foi exceção. É que numa partida onde José Sá não fez uma única defesa, nós estivemos até aos 90 minutos com uma vantagem que a qualquer momento poderia ter sido esbatida numa bola parada ou num erro, mas porque Luís Godinho, o árbitro de Évora, enganou-se várias vezes. Enganou-se várias vezes em lances dentro da área do Tondela e teve no vídeo-árbitro uma ajuda muito pequenina que só foi efetiva a quando do nosso pretenso segundo golo, em que o vídeo-árbitro Artur Soares Dias mandou anular o mesmo por fora de jogo inicial de Marega. Mandou anular e bem. A verdade é que o vídeo-árbitro Artur Soares Dias esqueceu-se de auxiliar Luís Godinho, o famoso árbitro probeta. O famoso árbitro que para a Taça da Liga na época passada em Moreira de Cónegos expulsou Danilo depois de o atropelar. Luís Godinho não viu três grandes penalidades na área do Tondela e Artur Soares Dias estava seguramente sentado no VAR a beber qualquer coisa, porque se estivesse no VAR seguramente tinha visto as faltas que foram inequívocas. Aos 30 minutos houve um agarrão claro sobre Corona. Aos 53 minutos, Ricardo Costa, após remate de Abubacar, cortou a bola com o braço. E aos 61 minutos, Osório aconchegou a bola, vamos dizer assim, aconchegou a bola com a mão naquela que seria a terceira grande penalidade em favor do Futebol Clube do Porto. Portanto, com estas três grandes penalidades não assinaladas no dia de ontem, passamos a ter em 18 jogos e meio, porque ainda falta disputar meio jogo da primeira jornada da segunda volta, passamos a ter nestes tais 18 jogos e meio 14 grandes penalidades não assinaladas a favor do Futebol Clube do Porto. 14 penaltis, 14 lances mal ajuizados, 14 lances onde o árbitro principal não viu, 14 lances onde o vídeo-árbitro não viu, 14 lances onde o Futebol Clube do Porto foi prejudicado. Isto é uma vergonha e já cansa que com o apoio de vídeo-árbitro estes lances sejam repetidos semana após semana. É uma vergonha, é injustificável e vamos saber qual vai ser a nota, ou vamos procurar saber efetivamente de que forma é que estes senhores árbitro e vídeo-árbitro vão ser penalizados na sua nota, vão ser penalizados na sua avaliação. Este jogo, para variar, ficou marcado antecipadamente por uma declaração muito curiosa do Benfica, que veio no seu Twitter oficial para a imprensa falar do clube do observador do árbitro. Ora, bem sabemos que isto foi feito no Twitter e, portanto, no Twitter há um número limitado de caracteres. E provavelmente foi precisamente por o número limitado de caracteres não ter permitido que o Benfica falasse do clube do árbitro, do clube do quarto árbitro, do clube dos dois delegados da Liga. E seguramente que se arranjou uma fotografia do observador do árbitro, onde o mesmo se encontra no Estádio do Dragão, seguramente que do Sr. Carlos Santos, delegado da Liga de Leiria, não deveria ser difícil arranjar fotografias com a camisola do Benfica envergada. Portanto, o Benfica, bem sei, como digo, que é no Twitter, e que esta questão do número limitado de caracteres limita um bocadinho a expressão máxima daquilo que nos vai no pensamento. Mas ir a tirar areia para os olhos dos outros, a falar do observador do árbitro, é ridículo. É ridículo, é típico do Benfica querer atirar areia para os olhos dos outros. Mas pode continuar a tirar areia para os olhos dos outros, porque quanto mais mentir, quanto mais omitir sobre estas matérias,
maior prazer nós teremos aqui em as denunciar. Repito, esqueceram-se do clube, do árbitro, do quarto árbitro e dos 2 delegados da Liga. Meus caros amigos, o dia de ontem ficou também marcado pela divulgação do relatório do LNEC em relação à bancada do Estoril. E sobre esse relatório, eu acho que nós temos que ser algo prudentes para não termos que efetivamente dizer que este país é um país da República das Bananas, um país onde nunca há responsáveis por nada. Eu gostava de começar por dizer que eu saí da bancada do Estoril porque me mandaram. Eu não saí da bancada do Estoril porque sou maluquinho, porque entrei num ataque de pânico, porque me lembrei que queria vir embora. Não. Houve entidades competentes que são obrigatórias num jogo de futebol que me forçaram a sair dentro do estádio. E, portanto, esta questão não pode agora ser meramente limitada a um erro, a uma má avaliação. Não, não. Eu fui para Lisboa há um dia de semana, gastei dinheiro e não aceito como adepto do futebol, não aceito como adepto do Futebol Clube do Porto que me venham agora dizer que a bancada estava em perfeitas condições. Mas este relatório é um relatório de certa forma cómico. Como cómica foi também a reação dos nossos adversários à sua divulgação. Em particular, os Viscondes de Alvalade vangloriaram-se muito rapidamente com esta decisão, vindo novamente clamar pelos regulamentos e pelo cumprimento dos mesmos, e isso é muito bom sinal. É sinal que eles continuam entretidos a pensar em nós, é sinal que eles continuam entretidos a pensar em tudo aquilo que se passa em relação ao Futebol Clube do Porto, e nesse entretanto vão perdendo pontos. Aquilo que eu espero é que efetivamente nos regulamentos também esteja prevista a violência sobre bancos de suplentes. Porque se efetivamente isso acontecer, vamos ouvir falar muito do banco de suplentes de Setúbal. Mas vamos então abordar alguns pontos em específico deste relatório que não podem passar em claro e que têm que ser trazidos aqui à colação. Um primeiro sublinhado sobre o seguinte. Diz o relatório. O presente parecer de caráter preliminar foi elaborado com base na informação obtida nas visitas de inspeção visual realizadas no local. O parecer final terá ainda em conta um conjunto de informação adicional já solicitada, bem como a que resultar de ações recomendadas neste parecer. Desculpem lá. Inspeção visual. Então alguém foi ver se a bancada estava boa ou má a olhar? Então não faz outro tipo de análises técnicas? Outro tipo de análises detalhadas? Faz sair um relatório meramente por aquilo que viu? Muito bom. Muita credibilidade, efetivamente, que este relatório tem. É, de facto, um relatório técnico, muito cuidado, muito elaborado e muito meticuloso perante uma situação que podia ter sido de enorme gravidade, onde podiam ter acontecido diversas perdas de vidas humanas. Mas vamos prosseguir, porque isto ainda só vai no início. Diz este relatório que, com base no relatório da Liga, ao intervalo da partida, verificou-se que a grande parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto situados na bancada norte entraram ordeiramente no terreno de jogo. Questionado pelos delegados da Liga, o comandante da Força Policial referia que tal situação se deveu ao pânico instalado entre os adeptos, os quais afirmavam que tinham sentido a bancada a ceder, tentando sair de imediato da mesma. Estes senhores são mentirosos, são aldrabões, são uma vergonha. São uma vergonha. De caminho, o Futebol Clube do Porto ainda vai ser penalizado por invasão de campo. Já só faltava essa. E dizer-se que isto aconteceu por causa do pânico dos adeptos, estes senhores são aldrabões, são mentirosos, o comandante da Força Policial é um aldrabão, é um mentiroso. Porque ninguém me contou, meus amigos. Eu vi com os meus olhos, conforme já disse, eu estava lá. E aquilo que aconteceu foi muito simples. Entraram bombeiros pela porta dentro aos gritos: fujam, fujam, a bancada está a ruir. Portanto, estes senhores são mentirosos, são aldrabões. Este relatório do LNEC não é credível, porque quando se diz, e eu vou repetir porque isto é vergonhoso, quando questionado pelos delegados da Liga, o comandante da Força Policial referiu que tal situação se deveu ao pânico instalado entre os adeptos.
os quais afirmavam que tinham sentido a bancada a ceder, tentando sair de imediato da mesma. É mentira, ninguém tentou sair nada da bancada. São os aldrabões, são os mentirosos. As pessoas saltaram para dentro do relevado por instruções das forças policiais, por instruções dos bombeiros e, em última análise, em função daquela que foram as declarações do responsável da Proteção Civil, que responsabilizou claramente o Estoril pelo estado da bancada. Portanto, este relatório é aldrabão, é mentiroso. Mas quando nós pensávamos que este relatório poderia ter coisas, de facto, estúpidas, parvas, descabidas, afinal de contas, isto não tinha tido limite. O ponto 5 desse relatório diz o seguinte: no interior da bancada verificou-se a existência de fendas em várias paredes divisórias. Fendas em várias paredes divisórias. Abertura de juntas entre blocos de alvenaria e entre as paredes e a bancada, bem como assentamentos e ventilhação na laje térrea. Os danos detectados têm maior expressão na zona onde se localizam as instalações sanitárias, em particular nos homens, zona onde se observou um vazio entre a face interior da laje térrea e o aterro subjacente. Alguns dos danos detectados são resultantes do incidente de 15 do 1 e concentram-se na zona das instalações sanitárias dos homens do lado nascente. Outros são danos anteriores, alguns dos quais já foram objeto de intervenções de reparação e distribuem-se em toda a extensão do piso térreo. Recorde, já foram objeto de intervenções de reparação e distribuem-se em toda a extensão do piso térreo. Então a bancada está boa e já houve necessidade de intervenção. Intervenção essa que tem que ser repetida e que se distribui em toda a extensão do piso térreo. Oh, meus amigos, esta gente está a brincar. Estes senhores, efetivamente, acham que nós estamos todos parvos. Fendas em várias paredes divisórias, aberturas de juntas entre os blocos, um vazio entre a face interior e a laje térrea e o aterro subjacente. E está tudo bem. Então a bancada está boa. Então a bancada, afinal de contas, não correu risco nenhum. Oh, meus amigos, não brinquemos. Porque depois, no ponto 6, onde se fala de análises das anomalias observadas e da informação obtida, eu gostava de destacar a seguinte frase: só após o apuramento das causas das anomalias identificadas é que será possível julgar se a segurança da bancada poderá ser comprometida. Então, se é só depois destas conclusões, estamos a apresentar este relatório. Ok, é um relatório preliminar, mas estamos a lançar este relatório para quê? Para lançar confusão? Estamos a lançar este relatório para quê? Para criar a ideia de que foram os adeptos do Futebol Clube do Porto que criaram isto tudo. Meus amigos, tenham vergonha na cara. Nós não somos burros, nós não somos palermas, nem nos atirem areia para os olhos. Até porque depois fazem-se recomendações sobre as intervenções que têm que ser tidas na bancada. A bancada continua interditada e está tudo bem. Daqui a 3 semanas o Sporting vai jogar ao Estoril. Os adeptos vão para lá. Não vão, mas vêm-nos dizer que a bancada que está boa. Meus amigos, se a bancada está boa, há uma coisa que eu tenho aqui que dizer. O responsável da Proteção Civil tem que ser demitido. O responsável da Força Policial tem que ser demitido, porque colocaram em causa uma situação onde poderia ter existido um pânico muito grande e poderia ter existido mortes por esmagamento. Portanto, se afinal de contas estava tudo bem, os senhores da Força Policial e da Proteção Civil têm que ser demitidos. Mas como eu acho que efetivamente se justificou todo aquele movimento, não tem que ser o senhor da Proteção Civil nem da GNR que tem que ser demitidos. Não. Têm é que estes senhores terem sentido de responsabilidade. Têm que ter sentido de responsabilidade. E não podem lançar cá para fora este tipo de relatórios que só vão lançar a confusão entre toda a gente. Meus caros amigos, para terminar, só gostava de vos fazer uma pequena reflexão sobre lesões dos árbitros. Eu gostava de vos fazer esta reflexão pelo seguinte. Como sabemos, a Comissão de Instrutores da Liga, no âmbito do caso dos e-mails, solicitou a inquirição de vários árbitros. Antes de mais, congratulo-me com o facto de, até ao presente momento, não terem havido fugas de informação e de não sabermos o que é que os árbitros lá têm dito. Felizmente não são como as escutas do apito dourado. Mas se calhar era curioso começarmos aqui e acolá a saber se as inquirições estão a correr bem. Se calhar era bom sabermos se
tem existido necessidade de repetir inquirições a algum árbitro. Se calhar era importante sabermos se aquilo que os árbitros lá têm dito se tem sido grave ou não. E se calhar também era importante sabermos se algum árbitro já tem tido lesões nos treinos para não ir apitar ao Estádio da Luz com medo de represálias. Se calhar era muito bom sabermos se depois do fenómeno das lesões dos árbitros para tentarem evitar a descida da divisão, se agora não há o fenómeno das lesões dos árbitros para tentarem evitar ir apitar à Luz com medo de represálias em função daquilo que disseram na Comissão de Instrutores. Esta jornada vamos estar atentos para saber se o Sr. Vasco Santos vai apitar algum jogo desta jornada. Estejam atentos. Amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde não vão ter sossego. Meus caros, se quiserem continuar a manipular a verdade, vão continuar a ter no Batalha um fiel guerreiro que vai combater estas aldrabices e estas mentiras. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.